Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Renê aqui para mais uma aula. E nesta aula, que é a parte 3, eu vou continuar falando sobre a digitalização de forma por meio de imagem de referência, né? E agora nós vamos fazer a parte 3. Eu estou aqui, você está vendo na minha área de trabalho, poderia ter criado uma pastinha, fazer tudo tranquilo, mas é só para eu poder te mostrar. Na última aula eu salvei o arquivo dessa forma, como parte 2, né? Então agora eu vou te mostrar como que você abre um arquivo que já foi feito. Clico duas vezes sobre ele e ele abre, desta vez já não mostrando mais aquela janela de abertura com as 4 abas, como eu mostrei para você anteriormente. Então aqui, ó, eu estou com a forma, porém, você viu que nós já fizemos a parte inferior com esta alteração. E tem um outro detalhe que eu quero analisar agora, é o seguinte. Vamos ver aqui na vista front a posição que está a imagem, ó, da vista front. Você percebe que ela está um pouco deslocada. Então o que eu vou fazer aqui? Eu estou com esta layer travada, ó. E eu venho da esquerda para a direita, preciso colocar tudo que eu quero selecionar dentro da janela. Selecionei tudo e vou levá-la um pouco mais para trás, ó, de forma que esta ponta alcance o final do calcanhar e esta ponta venha até o bico do pé, né? Então eu vou aumentar um pouco aqui para ver melhor. E pronto, ajustei dessa forma. Como eu falei para você anteriormente, esta forma que nós estamos fazendo é o início para nós entendermos a dinâmica, a lógica de como faz uma forma, né? Por isso ela está sem precisão, ela não vai ter precisão, mas é uma forma de qualquer forma. Depois você vai aprender a fazer formas com altíssima precisão. Agora eu quero mostrar uma coisa para você, que se eu selecionar este elemento aqui, como é que eu vejo os pontos de controle dele? Aqui, ó, se eu clicar nesta de cima, tem poucos pontos de controle. Agora, se eu clicar aqui embaixo, ó, naquela que eu fiz, olha quanto ponto de controle tem. Então, eu vou mostrar aqui para você, para entender um pouco melhor. Olha aqui, ó, movimentei, tudo isso aqui é ponto de controle. Porém, essa curva aqui, que é uma reta na realidade, né, só tem 2 pontos, quando eu cliquei em cima e quando eu cliquei aqui embaixo. Porém, aqui, agora, para eu dar forma na forma, eu vou precisar de mais pontos aqui. Então eu posso reconstruir essa curva. Como essa reconstrução vai ser importante para todas essas linhas e todas essas curvas que estão traçadas aqui, eu vou vir da direita para a esquerda com uma janela pequena, porque é só tocar no objeto, ela seleciona. Está tudo selecionado e eu vou reconstruir então. Olha, eu vim nesta caixa de ferramentas, que é a Curve Tools, né? Ferramentas de curvas. Fechei só para te mostrar. Agora eu vou vir aqui, cliquei, segurei um pouco o botão pressionado, alguns segundos, e agora eu venho aqui, Rebuild Curva, reconstrução de curvas. Cliquei aqui, vai me aparecer uma caixa de diálogo. Ah, não apareceu porque eu não estou com as curvas selecionadas. Agora sim, eu pressiono Enter aqui e me aparece desta forma, ó. Isto poderia estar bem diferente do que está. Aqui eu só tenho 2 pontos de controle por um grau, o ângulo de 1 grau. Isso não funciona, não é bom, porque ela é uma reta. Se for uma curva, ela vai ter mais do que 1, 2, 3, 4 graus. Então aqui eu estou passando para 6 pontos, como você está vendo aqui, e 3 graus é isto que você tem que fazer. Não se preocupe com esse rebuild agora, depois eu vou explicar todos esses detalhes para você. Ok? Então, todas essas curvas agora estão reconstruídas de maneira que elas têm 6 pontos de controle. Tranquilo? Se quando você selecionar não estiver vendo os pontos de controle, é só vir aqui, ó, eu tenho, opa, espera aí que é isso, eu tenho aqui, ó, Show Object Control Points, quer dizer, eu tenho como visualizar, ó,
os pontos de controle, né? Mas todos esses detalhes nós vamos conhecer um pouquinho melhor conforme vai avançando as aulas. Seleciono aqui, vou clicar neste ponto, ó, deixa eu ampliá-lo para você poder ver, e vou deslocá-lo. Ó. Conforme eu desloco, ele vai fazendo a curva, tá vendo? Vou pegar o outro ponto, vou trazer um pouco mais para baixo, este aqui um pouco mais para lá, e assim eu vou manipulando a curva da forma que eu preferir, né? Como eu precisar, por exemplo. Ó. Então, Ctrl Z, caso aconteça alguma coisa errada, cliquei no ponto, mantive o botão pressionado e vou arrastando um pouquinho para baixo. A princípio você vai apanhar, não vai dar certo, não sei o quê, mas depois, logo na sequência, você já vai pegando a manha, é uma questão de prática. Você vê que aqui, ó, tem uma linha branca e eu tenho mais um ponto aqui em cima. Ó. Então, eu vou trazer esse ponto também para cá, porque aqui o corpo está saindo para fora, porque ele sai mesmo, né? Ele fecha por cima da forma. Então, eu estou alinhando essa curva aqui, de maneira que, olha, eu possa fazer todos esses detalhes que tem aqui. Da mesma forma, eu vou trabalhar aqui atrás. Agora, ela tinha 2 pontos também, só que agora ela está com 6 pontos. Então, eu vou começar por este. Ó, clico nele, vou levando para lá, para eu acompanhar o formato aqui do calcanhar. Tranquilo? Vamos dar uma olhada. Se eu clicar aqui fora, ó, eu não desfaço os pontos. Para esconder os pontos, eu tenho que teclar ESC. Pronto, tá todos os pontos desabilitados, né? Agora, vamos dar uma olhada na vista perspectiva para que você possa ver o que aconteceu aqui, ó. Então, utilizando esse referencial, vou escondê-lo. Agora eu tenho uma curva aqui e tenho uma curva aqui atrás. Porém, eu vou precisar fazer essas mesmas curvas nas laterais, né? Então, vou aqui na vista fronte, só que dessa vez eu vou deixar tudo visível para que você possa ver o que eu vou fazer. Vou selecionar essas duas curvas e clicar em Points On. Apareceram os pontos, né? Agora, eu vou vir da esquerda para a direita na seleção e vou selecionar apenas estes pontos, como você viu. Vou vir aqui em Scale, que é escalar, 1D, vou clicar aqui na vista Right, no centro, e depois clicar aqui fora, e olha só como eu consigo mexer com as duas curvas ao mesmo tempo, tá vendo? Vou mais ou menos para este detalhe, ESC para desabilitar os pontos, e agora eu vou fazer a mesma curva, a mesma coisa, né? Você viu que eu fiz essas duas curvas, eu vou fazer a mesma coisa com esta curva. Habilito os pontos aqui em Points On, vou selecionar essas duas fileiras aqui, deixa eu fazer de fora para você poder entender. Vou ampliar mais, clico aqui da direita para a esquerda e seleciono esses 4 pontos, como você está vendo que estão selecionados aqui. Vou usar o mesmo critério de Scale 1D, venho aqui, clico no centro, clico fora e vou puxar os pontos para a lateral. Conforme você está vendo aqui na forma, na perspectiva, na vista perspectiva, a forma vai tomando uma forma mais arredondada. ESC para desabilitar os pontos, e agora eu vou fazer a mesma coisa com esse parte aqui de trás, né? Se eu habilitar aqui o calcanhar, eu não tenho a fronte para ver o calcanhar, eu não tenho a visualização, eu precisaria ter mais uma foto para ter a visualização dessa largura, né? Por isso que eu estou fazendo no olho, tá? Então, vamos voltar aqui agora, eu vou esconder novamente, só foi para te explicar, e vamos fazer a mesma coisa aqui agora, selecionando as duas, habilitando o Points On, vou selecionar esses 4 pontos da direita para a esquerda através de janela, vou utilizar novamente, não é aqui, o Scale 1D, venho aqui na vista Right e vou repetir o mesmo processo que eu fiz até agora. Isto me permite,
Olha, ESC, para você ver, me permite deixar a forma, agora eu vou mostrar para você como ela ficou, dessa forma que você está vendo aqui. Tá? Agora, eu vou precisar, eu tracei todas essas laterais, você vai ver a importância disso depois, como é que a gente faz isso com precisão, mas aqui é apenas para mostrar para você como que se constrói uma forma, né? Você viu que todos esses pontos aqui nós fizemos com critério, não foram chutados, né? Eu tenho uma posição aqui e tenho outra aqui, por isso que eu usei dessa forma. Tudo isso depois nós vamos analisar quando fizermos com mais precisão, para você poder entender cada passo do que a gente precisa fazer. Agora, eu preciso fechar essa forma, né? E eu vou utilizar, então, o recurso de Surface, que é um Surface Creation, criação de superfícies, né? Então, eu vou fechar ele novamente aqui, eu só abri para te mostrar, e agora eu vou usar esta Surface From Network, deixa eu pôr de novo em cima, From Network Curvas, quer dizer, eu vou criar uma superfície através de uma rede de curvas. Então eu venho aqui, seleciono a primeira, vou lá atrás, e estou dando a volta numa sequência lógica, né? Eu vim de lá para cá. Uma vez que eu fechei todas, estão ficando amarelas, né? Eu vou selecionar a de cima e selecionar de baixo e botão direito do mouse para encerrar. Olha o que aconteceu. Eu vou manter tudo como está e clicar em OK. Com isso, eu fecho a forma, tá? Então, agora, eu vou... Você vê que eu tenho as curvas, todas as curvas aqui, e eu vou esconder as curvas e deixar apenas a forma montada, né? Então, agora eu vou passar aqui de perspectiva, eu vou passar para Shaded, para que você possa ver a forma. Quando aparecer um eixo deste, eu tenho aqui o display, que é a exposição, né? Eu tenho a área aqui, dos eixos. Eu posso vir aqui e tirá-lo de lá, tá? Essa linha que você está vendo aqui, ela chama-se costura, e depois nós vamos entender exatamente como funciona isso. A princípio, eu vou deixar essa forma... aqui que você está vendo tem sombras exageradas, né? Então, eu também posso vir aqui e tirar as sombras, caso eu queira, né? Porque eu não preciso de sombras aqui. Porém, eu posso utilizar ainda um outro recurso, que é o Rendered. Tem vários aqui, várias formas de exposição, e está aqui a forma, como eu falei para você. Tá certo? Observa que aqui ela está aberta em cima, está aberta embaixo, e eu vou manter assim, porque tem critérios para se fazer isso, e quando você for usar o corpo da forma para fazer os cortes do corpo da forma, para tirar as partes, você não vai poder ter ela fechada, porque ela não pode ser um sólido. Então ela vai ter que estar aberta, por isso agora, até neste momento, eu vou deixar aberto. Só para dar mais um toque para você, se eu vier aqui em materiais, agora já é uma questão de renderização, né? Eu venho nesse maisinho aqui e venho em Custom. Ele me abre a possibilidade de um novo material. Eu venho aqui em cor e vou colocar uma cor nessa forma, e criei o material. Você viu que eu cliquei aqui para estabelecer a cor. Agora eu arrasto, clico em cima, mantenho o botão pressionado e arrasto até aqui. E agora eu tenho a forma na cor. Tranquilo? Deu para entender? Então é isso que é a construção. Esse é o principal processo de construção de formas. É evidente que nós vamos ter outras formas, outras maneiras, mas é assim que se constrói a forma, tá? Depende muito também do... Um exemplo, né? Para te dar um exemplo, nós vamos fazer isso. Como você já... caso você já seja modelista, né? Modelista 2D, se você tirar na forma, forrar a sola da forma e tirar essa parte,
você pode digitalizar ela depois, fotografa com o próprio celular, e isso eu vou ensinar a fazer, e ela pode servir aqui de base para você criar a sua forma, mas nós vamos fazer isso com detalhes. Tranquilo? Deu para você entender? Espero que sim. E nesta aula eu vou ficando por aqui e eu vejo você na próxima aula. Com isto aqui nós encerramos a construção de formas por meio de uma imagem de referência, tá certo? Essa imagem poderia ter sido um desenho feito à mão. Você poderia até fazer um desenho à mão, ou colher da internet, ou de onde você quisesse. Beleza? Então, nessa aula eu fico por aqui. Eu vejo você na próxima aula. Um grande abraço e até lá.